Queridos, vocês estão felizes, vocês estão bem, gente? Tudo certo? Queridos, quero compartilhar algo com vocês. Semana passada nós iniciamos aqui falando sobre ansiedade, sobre se precipitar em algumas coisas, ter mais calma, mais paciência. Take it easy, my brother. E a gente compartilhou muito disso. E hoje eu quero continuar falando um pouco mais sobre essa convicção, essa paciência, essa convicção da fé. Essa semana eu tive uma oportunidade, meu pastor me ligou e falou: cara, eu tenho uma escola chamada Beer Rock, que fala muito sobre governo, e eu vou ter uma aula essa semana com uma galera, vai ter um povo online, eu queria que você participasse. Falei: Lê, mas o que eu vou falar lá, cara? Ele falou: vai ser tipo um podcast. A gente vai fazer umas perguntas para você, a galera vai fazer umas perguntas, você vai respondendo, a gente vai alinhando em cima do tema governo. Eu falei: amém. E ali ele me fez uma pergunta, ele disse assim: Xandão, aonde foi o início da sua vida, onde foi o ponto da sua vida que você se viu desgovernado, você se viu com falta de acreditar em Deus, a sua crença foi abalada? E ali passou um filme na minha cabeça e eu falei: cara, a separação dos meus pais como que eu posso falar? Me desestabilizou. Eu tinha por volta de 12, 13 anos quando os meus pais se separaram, e ali foi uma porta aberta para o diabo entrar. E aí eu criei próprias mentiras dentro de mim, e o diabo soprava muita coisa também a meu respeito. Então a identidade que eu estava sendo formada diante de uma família correta, começou a ser dissipada. E ali foi porta para eu entrar e mergulhar em um monte de tipo de coisa errada. Até o dia que eu encontrei com Cristo. E ali foi engraçado, lembrando de tudo isso, a gente chegou a conversar naquele momento, que o diabo hoje ele não precisa tomar o seu corpo, se ele tomar a sua mente já era. Então o diabo hoje não precisa tomar posse do corpo de ninguém, se ele conseguir dominar a sua mente, e fazer com que a sua mente seja governada por ele, já é um grande início de um grande desastre, um grande caos. Então se você acompanhar notícias hoje, gente, a gente sabe que a gente está numa guerra ideológica. A guerra não é mais com você, com o seu corpo, a guerra é na sua mente. São ideologias plantadas em igrejas, ideologias falsas plantadas em escola e um monte de outra coisa. Você liga a televisão, a treta é a ideologia. A treta toda hoje é pegar a igreja e a família, porque se você desestrutura uma família e a igreja, o caos está estabelecido. Foi as duas coisas principais que Deus estipulou na terra, que Deus criou nessa terra, a igreja e a família. Então naquele momento eu falei: meu Deus, cara, olha só como eu tinha tanta mentira dentro de mim. Eu criei um estilo de vida de orfandade, eu criei um estilo de vida, agora eu não tenho mais pai, agora minha mãe não tem mais controle sobre mim. Gente, foi um desastre atrás de desastre. Mas quando eu encontrei Jesus, como o Kevin falou, quando eu fui curado, quando eu fui tocado, quando eu entendi que eu não estou só para ver milagre das pessoas, mas eu estou também aqui para se tornar um milagre, para me tornar uma bênção para as pessoas, as coisas começaram a mudar. Então a minha pergunta é: quando as coisas estão ruins, quando as coisas não estão tão boas, para onde nós corremos? Abra comigo, em Mateus capítulo 7, verso 24. Nós vamos ler Bíblia hoje, amém, irmão? Amém. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então olha só, as mesmas circunstâncias da vida veio para dois tipos de pessoas. A Bíblia fala de dois homens, de duas pessoas, e as situações vieram igualmente para os dois. Mas quem sobressaiu? Quem estava fundamentado, quem estava crendo, quem estava, posicionado no Senhor. Então uma das maiores entradas da ansiedade, irmão, é quando vem esses BO aqui para nós. Chega no janeirão agora, todo mundo já está assim: meu Deus do céu, 13º a empresa tem que pagar, porque janeiro já está aí, IPVA do carro, licenciamento. Agora, graças a Deus que no Paraná diminuiu, né? Acho que é o IPVA, ô Samuca? Cara, que bênção, não quero nunca mais ir embora daqui, cara. Que bênção, cara. Chega, vai iniciando no início do ano, você fala: meu Deus, tem que pagar o carro, faculdade, aí eu tenho que ir lá comprar material escolar das crianças. Material escolar, irmão, está tão caro, dá para você dar entrada numa casa com o valor do material escolar. Agora você vai comprar material escolar, a mulher pergunta para você: quer dividir?
Quantas vezes? Ah, moça, a gente divide até 12. Você divide em 12, termina de pagar janeiro, já começa o processo de pagar outra de novo. É terrível, gente, é muita pressão. Mas a minha pergunta é, aonde a gente tem buscado refúgio no momento da angústia? Então o que eu quero tratar nessa noite hoje, irmão, é a nossa fé. É sair daqui realmente alicerçado na rocha chamada Cristo. É sair daqui convicto que Deus está no controle e a gente não vai bambear por um lado ou por outro. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro, que apesar de termos sofrido um pouco de tempo, o Senhor nos restaurará, nos confirmará e nos colocará sobre firme alicerce. Pode ventar, pode IPVA atacar, pode a escola atacar, mas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Foi decretada uma vitória para mim e para você o dia que foi clamado naquela cruz: Tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Irmão, o que vier para nós agora é lucro, amém? O que vier para nós é efeito colateral, nós já somos vencedores. Então Lucas 18, verso 8, eu lhes digo, ele lhe fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Se Jesus resolver entrar aqui hoje, irmão, a hora que nós estávamos cantando aqui, Yeshua, se Jesus resolver entrar aqui hoje, será que ele encontraria fé nessa noite? Porque a fé não é para eu e você adquirir coisas, a fé é para a gente agradar a Deus. Você não tem fé para você ganhar alguma coisa, tem fé porque você agrada a Deus, é o que a Bíblia diz. Essa semana eu andando de carro com a Marcela, eu falei, amor, eu e você não temos fé. Ela falou, como assim? Eu falei, amor, a gente não tem fé. Cara, a tia dela, essa tia dela que ela testemunhou aqui, estava enferma e ela escreveu na cartinha lá, eu não quero morrer, eu não quero ir embora. Quando a gente está diante de uma situação de morte, irmão, o nosso clamor é, Deus, eu não quero morrer. Essa semana um amigo falou assim para mim, ô Xandão, se você morrer, cara, você vai ver o que vai acontecer. Eu falei assim, não, se você sai fora, irmão, não quero. Eu não quero morrer agora, tem algumas coisas para acontecer na minha vida ainda, eu quero viver as promessas. Ô gente, será que a gente tem fé suficiente? Eu falei para Marcela, a gente não tem. Porque Paulo diz no livro de Filipenses, eu estou com duas brigas dentro de mim. A primeira é, eu tenho um anseio em estar com o meu Senhor. A segunda é, mas eu não vou agora porque eu tenho uma promessa, eu tenho um chamado, eu tenho que resolver algumas coisas aqui na terra ainda. Querido, o apóstolo Paulo está falando assim, eu desejo estar com o meu Senhor. Eu desejo estar logo com o meu Jesus. A morte para mim é lucro. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte dos santos. Ô gente, será que na minha Bíblia está heresia isso aí? É só na minha que está escrito essas coisas? Eu falei para Marcelo, amor, você já assistiu aquele... Gente, tem uma série chamada Vikings. Para os mais metidos aqui, Vikings. Para os taubatianos é Viking. Irmão, é assustador você assistir uma série dessa. Onde homens adoram inúmeros deuses. Inclusive um deles é um deus da mitologia chamado Odin. E você assiste aquela série e você fica vendo os homens desejando ir para a guerra, para morrer na guerra, porque eles acreditam que naquele mesmo instante, a hora que ele fechar os seus olhos, abrirão os seus olhos nos palácios celestiais, onde Odin estará reinando, e as valquírias estarão lá servindo cerveja para aqueles homens. Tem uma cena que o dia que eu estava assistindo, eu falei, não mano, eu não quero mais assistir isso aqui, eu acho que eu estou desviado, cara. Um senhor que é um veterano de guerra, ele não pode mais ir para a guerra porque ele já está velho. Então os caras chegam para ele e falam, vamos para a guerra, você fica aqui cuidando do acampamento. Ele fala, não, eu quero ir. Me leva para a guerra. Então ele pega no braço do rei e fala, cara, por favor, me deixe para a guerra. Mas você já está velho, você não consegue mais. Ele diz, me mande para a guerra, porque hoje morrerei, e hoje mesmo estarei nos palácios de Odin. Ô gente, é assustador, homens morrendo por outros deuses, e nós pregando sobre um Deus verdadeiro, não temos coragem de entregar a nossa vida. Vamos lá, alguém? Cara, é assustador. Não sei se para você é assustador. Apocalipse 12, verso 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Cara, um amigo meu que mora no Rio de Janeiro estava quase morrendo de Covid. Quando ele foi recuperado do Covid, ele mandou um áudio assim para a gente: galera, eu estou bem, não morri, porque se eu morro, a Rede Globo vai falar que eu viro estatística. Para eles é estatística, para mim é lucro, porque eu estaria agora nesse exato momento com o meu Senhor. Ô gente, será que a gente tem fé ou não tem? Responda para você mesmo, eu acho que eu não tenho fé suficiente.
Eu falei para Marcela, amor, nosso nível de fé é até uma medida. Mas nós vamos aprender, nós vamos sair daqui voando, irmão. Diga para o seu irmão, você vai sair voando daqui. Ah, Deus. Hebreus 11, verso 33. Abra comigo. Hebreus 11, 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Gente, o apóstolo Paulo estava preso, os caras falaram assim, vamos soltar você que você é livre, você é cidadão romano. Ele falou assim, não, vocês não estão entendendo, eu já sou preso, eu já sou escravo de Cristo. Então aqui a Bíblia está falando que alguns se libertaram da morte, outros escaparam, outros morreram, foram torturados e decapitados. Nessa época era uma matança tão generalizada, segundo alguns teólogos, Flávio Joséfo, diz que foi por um milagre os judeus terem sobrevivido na terra, tamanho foi a carnificina em cima dos caras. Homens que foram queimados vivos e pendurados seus corpos em chamas, para iluminar as ruas de Roma. Homens decapitados, homens jogados para animais ferozes. Tem um missionário, gente, que ele está fazendo obra, e ele está preso. E de repente a esposa dele, fazia tempo que ele não via esposa, porque ele estava detido. Então eles conversavam entre cartas, ele e a esposa. E um dia ele escreve para a esposa dele, esposa, por favor, não ore para Deus me tirar daqui. Ore para que o Senhor permita que eu fique mais um ano preso, para que se cumpra a obra que Deus confiou às minhas mãos. Ô gente, você tem a moral de ir para o hospital, fazer uma cirurgia e falar, Deus, quem que é a vítima aqui que o Senhor quer falar? Ô gente, eu tenho tanto medo desse negócio do hospital como que é o nome? Anestesia. Cara, eu vi uns caras tomar anestesia já, os caras ficam loucão, cara, falam umas coisas que... Aí um dia eu fui para o hospital lá, eu lembrei dessa história hoje de manhã. Hoje eu tenho medo, cara, vai que você toma uma anestesia e fica doidão lá, falando besteira. Eu lembro que eu cheguei no hospital lá, fui operar, colocar um parafuso na mão aqui. O médico falou assim, você não vai ser anestesia geral não. Eu falei, beleza, doutor. Mas nós vamos aplicar uma caipirinha na sua veia. Eu falei, tá, que caipirinha, rapaz? Você está repreendido, doutor. Ele falou, não, é o nome do medicamento. Eu falei, então aplica então. Ele falou, vai ser rapidinho, irmão. A hora que ele aplicou, já comecei a ver o teto em 5D. Começou a entrar teto. Eu falei, Deus, guarda meu coração para não falar besteira, Deus. Deus, por favor, no meu íntimo eu estava assim, Senhor, não deixa eu falar besteira. Aí o médico operando minha mão, eu acordado lá, viajando na maionese, cara. Aí ele falava, não é, Alexandre, é isso aí. Eu falei, Deus, guarda, no meu interior eu falo, pelo amor de Deus, Deus, não deixa essa caipirinha dar efeito, não, Deus, pelo amor de Deus. O Senhor já me livrou dessas coisas, Deus, do velho homem, Jesus. Caipirinha não. Da Santa Ceia, Deus. Irmão, desesperado, quando terminou a cirurgia, uma mulher foi me levar para o quarto. E eu falei, meu Deus, cara. Só que eu não conseguia falar direito, que eu estava sedado. E de repente ela me levando para o quarto, ela, Alexandre, você está bem? Eu falei, vai para a igreja. Eu congrego na Poema, eu sou pastor lá, vai lá. Aí entra a Marcela, ele está bem? Tá, até me chamou para ir para a igreja. Eu falei, Jesus, obrigado, vai dando livramento, Deus. Não deixa eu falar. Irmão, tem umas histórias de cara que toma anestesia, que dá uns bafão. Cara, outra vez fui fazer cirurgia no ombro, cara. Tô lá, saindo lá desse mesmo acidente de moto. Tô saindo de lá e eu com medo, a mulher, ei, Alexandre, você está bem? Olha aqui, Alexandre. Como é que tá? E eu preocupado, eu só gritava assim para ela. Ela, cirurgia, já olha aqui seu ombro, Alexandre, olha aqui o vídeo. E eu só sabia falar uma coisa para ela. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Irmão, tem a moral, cara, do você arrancar um dente, chegar lá, o dente zoado. E você falar, Deus, glória a Deus por esse dente aqui, mas acho que essa dentista precisa ouvir da palavra do Senhor. Tem coragem, irmão? Homens que não amaram a própria vida, venceram pelo testemunho que deram através da fé. Então, por favor, querido, tente encontrar Jesus em toda e qualquer situação. Vamos lá, alguém? Verso 36. Outros enfrentaram zombarias e açoites. E você não aguenta o bullying lá na faculdade.
Você fica, os caras ficam me chamando de crente, fizeram lavagem cerebral na minha cabeça. Agora fica falando que eu só penso em igreja, só penso em GC, só penso nos irmãos. Ô, irmão, graças a Deus, sua mente estava suja. Deus passou o homem progress do céu na sua mente, lavou você, restaurou você pelo sangue dele, e agora você é um homem que vive em santidade, amém? Mas nós não aguenta zombaria. É louco, mas vai para a igreja? É, irmão, nós vamos para a igreja. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, não tinha zara não, meu irmão, necessitados, afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles. Olha isso que forte. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. Então quem venceu, irmão? Quem sobreviveu ou quem morreu? Quem venceu isso aqui? O que foi decapitado, foi cerrado ao meio, ou o cara que escapou do fio da espada? Quem venceu? Aquele que guardou a fé. Querido, pode as coisas não dar certo na sua vida, mas você tem fé. Pode as coisas não dar certo na minha vida, mas a gente tem fé. Pode as coisas não ser boas na nossa vida, mas a gente tem fé. Porque até, meu irmão, até para morrer você tem que ter fé, para saber para onde você vai. Agora diga para o seu irmão com muito carinho: o diabo não precisa tirar você da igreja. Ai, 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 ai. Diga para ele: o diabo não precisa tirar você daqui, né, irmão? O diabo só precisa abalar a sua fé. Diga para ele. Porque se abalar a sua fé, irmão, já era. Você pode vir na igreja sem fé, você pode ir para o GC sem fé, você pode dizimar sem fé, você pode cantar Yeshua sem fé, você pode fazer o que você quiser, tudo sem fé, irmão. Se o diabo abalar nossas estruturas, já era, game over. Então, Salmo 121, verso 1 vai dizer para nós qual é o nosso posicionamento referente ao tempo que nós estamos vivendo. Salmo 121, verso 1. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: da onde vem o meu socorro? Oh, e agora quem poderá nos socorrer? Já dizia o profeta Chapolin Colorado. E agora quem poderá nos convencer, nos socorrer, nos ajudar? Thank you. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então por que eu e você continuamos a sofrer, sendo que tem uma palavra de Deus para nós? Porque os nossos olhos muitas vezes estão voltados para a terra, e a terra não pode produzir salvação, a terra não pode produzir o escape está atrás, está em cima atrás dos montes. O escape, o salmista diz: eu olho para o céu e é de lá que vem o meu socorro. Então, irmão, ajusta o foco, porque tem irmão que não tem ministério, desiste. Tem irmão que não tem dinheiro, desiste. Tem irmão que é colocado de banco para tratamento, desiste. Tem irmão que tem uma tretinha, desiste. Tem irmão que acontece alguma coisa de ruim, desiste. Querido, a nossa fé vira e mexe é abalado por coisas terrenas. Deveríamos olhar para o céu e dizer: se Deus fizer, fez, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe qual é a maturidade do cristão? É quando você começa a enxergar a Deus e começa a devolver para Deus o que é dele, irmão. A Bíblia diz que toda a terra é dele. A Bíblia diz que os seus olhos percorrem toda a terra. Tudo foi criado por Ele e através dele. Então a maturidade, hoje eu estava conversando com a Vitória à tarde. Vitória, sabe o que eu estou aprendendo de 5 anos para cá? Joga para a soberania de Deus. Irmão, você pediu alguma coisa para Deus, não rolou? Glória a Deus. Ah, estou pedindo alguma coisa para Deus, não fez, glória a Deus. Eu tive um neném e minha esposa perdeu o neném, glória a Deus, Deus sabe. Só que muitas pessoas imaturas acham que é uma fala de frieza, não é, irmão. Um dia que um jovem chegou para Jesus e falou assim: ô Jesus, eu vou seguir o Senhor. Ah, você vai mesmo? Vou, então chega junto, vamos embora. Mas Jesus, deixa eu ir despedir dos meus pais.
Então Jesus dá uma resposta para ele: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus está falando o seguinte para ele: irmão, não anda por sentimentalismo na obra de Deus. Não anda de forma emocional na obra de Deus, porque você não vai aguentar a obra. Irmão, para atender um chamado de Deus, irmão, é para cara descontrolado. É para cara maluco. Como que você vai atender um chamado de Deus, sendo que você não vê ele de forma real? Mas felizes são vocês que não viram, mas receberam ele, cara. Então por que nós sofremos, Xandão? Porque o nosso olho é terreno. Nós estamos com os olhos na terra. A instabilidade de muitos nesse tempo, começa e para, não deu certo, eu vou dar tiro para todo lado até que acerte. Entro no relacionamento, sai do relacionamento. Entro no namoro, sai do namoro. Não, agora eu namoro essa. Não deu certo, agora eu vou namorar aquela. Não, agora eu vou nesse emprego, não, esse emprego não é qualquer. E vai mudando, irmão. Eu tenho uma boa notícia para você, cara. Tire os olhos da terra, ela não vai produzir nada para você. Comece a olhar para as coisas do céu. João 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Que paz que é essa, irmão? É a paz que excede todo entendimento. É a paz que o mundo não pode dar. Não é a paz de Já, não é a paz do Bob Marley, não é a paz da bebedeira, não é a paz de pornografia, não é a paz de prostituição. É a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que paz é essa, Xandão? É a hora que todo mundo está desesperado no barco, Jesus está o quê? Jogando Play 5, irmão. O que está acontecendo aí, galera? Está todo mundo desesperado, Jesus está calminho. Está tranquilo. Semana passada nós estávamos aqui, eu recebi um testemunho de uma irmã da nossa igreja, que há muito tempo não conseguia dormir. E na semana passada de manhã nós liberamos uma palavra. Eu falei, a partir de agora, você que não consegue dormir, vocês vão voltar a dormir, vai ter sono profundo. Hoje o marido dela estava aqui de manhã me conhecendo, ele falou, cara, estou há um mês aqui, cara, minha mulher está dormindo demais. Ela é outra pessoa. O que é isso, irmão? A paz que o mundo não pode dar. É a paz que muitas pessoas querem ter buscando em jogos, buscando em bebedeira, em prostituição, mas não vai achar, irmão, porque é só uma pessoa que pode suprir isso, cara. É só alguém que pode suprir a sua necessidade, cara. O vazio talvez que você entrou hoje aqui, irmão, é só Jesus que pode preencher. Só a presença dele pode preencher esse buraco que está dentro de você. Talvez você perdeu alguém, você perdeu alguma coisa, você está mal por isso, isso te causou um grande vazio, mas Jesus pode preencher esse vazio em você. Ele pode trazer para você vida de novo, pode fazer do seu interior fluir rio de água viva novamente. É uma palavra de esperança para nós. Confia. Confia nele. Cara, eu amo a missionária Cláudia Leite, cara. Vocês conhecem ela? Eu amo ela, cara. A maior profecia que ela já lançou na terra foi: extravasa, libere e jogue tudo pro alto. Diga pro seu irmão. Diga para ele, fala, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Diga para ele, deixa eu falar um negócio pro seu irmão. Extravasa, libera e jogue tudo pro alto. Tem uns irmãos que já fez até assim, ó. Não, isso aí não é essa música, isso aí é tudo entrega. A gente canta tudo entrega, né? A Cláudia Leite traduziu para a teologia de hoje. Libera, extravasa, jogue tudo pro alto. Diga para você mesmo, coloque a mão no seu coração, diga assim, ó: eu não vou tratar as más notícias como é algo exato na minha vida. Não vamos, irmão. Não vamos tratar, a última palavra é do nosso Senhor. E a última palavra vem dele. Então olha a cena comigo, cara. Jesus vai expulsar um gadareno, está indo para a cidade de Gadara, onde ele ia ter um tempo com um jovem, Diego, e esse jovem ia transicionar a nação. Mas quando ele está indo, vem uma tempestade, então Jesus repreende a tempestade para. Mas lá na frente, Jesus tem que tomar do cálice. E por que Jesus não repreendeu o cálice, sendo Jesus? Porque a primeira, irmão, era a atuação do inimigo. Então Jesus repreende. A segunda era propósito de Deus. Tereis aflições no mundo, mas tem um paz. Então a gente precisa perceber se é propósito de Deus ou se o inimigo está se levantando contra a gente. Se o inimigo está se levantando, a gente repreende e expulsa. Mas se é propósito de Deus, irmão, toma do cálice. Não tem como fugir. Agora tem os irmãos que vê demônio em tudo. Irmão, deixa o diabo em paz, por favor. Deixa o diabo sossegado, irmão. Pelo amor de Deus, nem tudo é o diabo.
Gente, a gente vem pro culto, tem diabo aqui, tem diabo lá, eu sonhei com o diabo, sonhei com o... Irmão, então você deve estar entrevado, irmão. Está entrevado. Eu falei em algum lugar uma vez, eu falei, gente, tem uns irmãos que o diabo quer ir embora, ele não quer deixar o diabo ir embora, velho. Irmão, tem uns irmãos que o diabo quer ir embora da casa dele, porque o cara não aguenta mais, o irmão. O diabo não aguenta, irmão. O diabo quer ir embora e o cara não deixa. Libera o diabo, por favor, deixa ele embora. Uma amiga nossa lá em Taubaté, pastor, ora por mim. Eu estava voltando de São Paulo, o diabo se levantou contra a minha vida. Eu falei, mas o que aconteceu, irmão? Caiu a placa do meu carro. Eu falei, meu Deus. O diabo tomou, ele trabalha no Detran. Ele tomou a placa do seu, ele derrubou a placa, derrubou, pastor. O diabo se levantou. Eu falei, filha, o diabo ele ia tombar o seu carro, não ia arrancar a placa. Ô gente, é tudo maluco. É um misticismo. Vamos dar glória para quem merece. Vamos dar poder para quem tem poder, irmão. Vamos dar honra e glória e majestade para o nosso Deus. Porque se Jesus chegou, o diabo vai ter que ir embora. Se Jesus chegou, o diabo vai ter que correr. Se Jesus está na sua casa, está na minha casa, não tem diabo, irmão. Não tem olho gordo, não tem macumba, não tem nada, irmão. É o nome de Jesus poderoso. E se a luz chegou, as trevas têm que ir embora. Em nome de Jesus. Aleluia. Ah, meu Deus. Aleluia. Ô Xandão, então como que eu reajo com essas pressões? Como que eu reajo diante dessas coisas? Irmão, talvez em algum lado da sua vida, todo mundo que está aqui, generalizando, todo mundo que está aqui, talvez alguma área da sua vida está sob pressão. Alguma área. Pode ser no casamento, relacionamento, amizade, trabalho, finanças, não sei, alguma área estamos sob pressão. Xandão, como que eu reajo? Como que eu resolvo isso? Filipenses capítulo 1, verso 12. Irmão, essa aqui é uma das coisas mais poderosas que eu aprendi essa semana, eu e o Espírito Santo. Filipenses capítulo 1, como que eu reajo? Olha isso aqui. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. E aí, presta atenção, Paulo está preso. Filipenses é a carta da alegria. É um homem que escreveu carta para suas igrejas, para seus amigos na prisão. Paulo é um cara que está dentro de uma cisterna, sozinho, escuro, cheio de bicho, cheio de um monte de coisa. E naquela época, quem estava preso em cisterna, saía dali para a morte ou saía dali leproso. Paulo está dentro desse lugar, escrevendo cartas. O sonho de Paulo e a vontade de Paulo era ir para Roma. Então é o pensamento de todo mundo, vou para Roma, vou evangelizar, vou ganhar a cidade, vou ser pastor de igreja. Só que a história muda. Chega preso. Chega como um detento lá, preso. O tal do José chega para os irmãos e fala, galera, chega aí, tive um sonho, vou ser líder de GC. Vou fazer o caça-talentos, vou entrar no louvor agora. Vocês não acreditam, cara, eu sonhei com isso, é mesmo? É. Você vai ser rei sobre nós? Vou. Cadeia. É vendido. Cara, eu e a Marcela, quando viemos para cá, 4 anos e meio atrás, a gente veio dentro do carro assim, ó. Que bênção, recebemos tanta profecia na vida. Recebemos a alegria do povo, recebemos o amor, o carinho. Pessoal daqui nos recebendo com carinho, todo mundo ansioso para começar a igreja. E a nossa conversa no carro era o seguinte, Marcela, nós vamos chegar lá, nós vamos evangelizar todo mundo, nós vamos arrebentar com tudo, nós vamos fazer uma igreja maravilhosa, vai ser assim, vai ser assado, nós vamos botar o pessoal dentro de casa e vai ser maravilhoso. E a gente começou a sonhar e sonhar. Quando a gente chega aqui, irmão, em 1 ano e meio mudando para 3 casas, eu cheguei com um carro aqui, tive que vender o carro, porque a gasolina aqui estava 7,40, tá bebendo mais que o Zé Pilindro o carro. A Marcela pega Covid, eu pego Covid, a Malu ficou 3 dias em casa, sei lá o que ela comeu, como que ela existiu. Acho que Deus mandou o corvo levar codorniz para ela lá em Maná escondido. Não tem igreja, metade do povo com Covid da igreja, metade dos líderes com Covid. E as pessoas ligando para nós, ô louco, cara, mas por que vocês foram? Olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, olha o que aconteceu na vida de vocês, olha só o que está rolando. Mas eu aprendi uma coisa com Paulo aqui, cara. Paulo está falando o seguinte no capítulo 1, verso 12, que a gente acabou de ler. Paulo está dizendo o seguinte, eu não estou olhando para as circunstâncias, porque eu estou fazendo delas um instrumento de bênção para alguém.
Sabe o que é isso, irmão? É o dia que você fala assim, eu vou casar. Tá tudo certo, pastor. Daí na semana do seu casamento você perde o emprego. Aí você fala, minha esposa está grávida, pastor, que benção. Agora nós vamos comprar o carrinho, vamos fazer o quarto. Aí você é mandado embora do trampo. Aí você fala, pastor, agora já era hora para nós, pastor, por favor. É o dia que você está pronto para assumir algo, para acontecer algo maravilhoso. Você planeja a sua vida. Agora eu vou trabalhar com isso, agora eu vou empresariar, agora eu vou isso, vou aquilo. Nada dá certo. Aí você escuta de quem? Do diabo e de alguns irmãos. Cara, mas por que você foi fazer isso? Não era tempo, não era não sei o que, não era não sei o que. Sabe o que Paulo disse? Todas as coisas aconteceram para que o evangelho continuasse a ser pregado. Querido, deixa eu dizer um negócio para você. A minha fala e da minha esposa dentro da nossa casa está aqui. Quero que saibam, poema, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Querido, à medida que eu morro para Cristo, é à medida que alguém nasce nele. À medida que eu abandono a minha vida, é à medida que alguém toma a vida de Cristo. À medida que eu sou curado, restaurado, é à medida que também alguém vai sendo restaurado e curado. Sabe o que é isso? Você não está passando algo só porque está passando. Deus está formando em você um caráter de fé. Deus está trazendo governo sobre você. Deus está trazendo um alinhamento no seu coração. Então muda a sua fala de que está tudo ruim e começa a dizer, Deus vai fazer. Isso aqui não deu certo, Deus vai prosperar. Isso aqui não está dando certo, mas Deus vai trazer pão, Deus vai trazer dinheiro, Deus vai trazer o maná escondido. Começa a ter uma língua espiritual, uma linguagem espiritual, e começa a decretar, tudo isso tem acontecido comigo, para que o evangelho continue sempre em progresso. Deus, é isso, Jesus. Aleluia. Então a minha pergunta é, pai e mãe que está aqui, o que está faltando para você resolver na sua casa? Eu sei que eu preciso resolver na minha, irmão. Para de empurrar com a barriga, irmão, o que você precisa alinhar hoje. O que você precisa resolver hoje. O que eu e você precisamos fazer para sair desse lugar que a gente está. Abandona, irmão, a sua vida, entrega ela para Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9. Diga para você mesmo, coloque a mão no seu coração de novo. Diga e fala assim, o propósito que eu carrego está fazendo eu tomar uma atitude de reação. Meu irmão, Jesus vai pegar você, irmão. Tem uns que não conseguem dormir por causa de preocupação, está dormindo. E outros aqui que está tão relaxado não vai dormir mais, porque Jesus vai pegar você de noite, irmão. Não é assombração que vai puxar seu pé, não. É Jesus vai dar uma cajadada na sua orelha. Vai, meu filho, acorda. Acorda para você viver o que eu tenho para você. Se acordar de noite lá com dor no ouvido, de cabeça, é Jesus, irmão. Acertou, essa heresia é minha. Jesus acertou você. Acorda, filho. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9. Olha só o verso 9, é só isso aqui. Procure vir logo ao meu encontro. Procure vir logo ao meu encontro. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, vem logo me ver. Porque vai entrar o inverno, não vai ter como navegar mais. Traz a minha capa. Eu estou com frio. Traga alguns livros, alguns pergaminhos. Paulo está falando o seguinte, eu estou preso aqui, para eu não ficar ansioso e doido. Eu preciso me envolver com algo, eu preciso ler. Eu preciso escrever. Semana passada eu disse aqui, cara, que muitas da nossa ansiedade, ela pode ser neutralizada através do serviço, através do envolvimento. Através de você estar com pessoas, estar escutando pessoas. Cara, tem dia que a gente sobe aqui, irmão, é só pela fé. Tem dia que a gente chega aqui na igreja à tarde para falar com a galera, o pessoal não está muito de bom humor não é todo dia que todo mundo está sorrindo não, irmão. Mas daí um começa a falar, o outro começa a falar da ansiedade dele, o outro começa a falar do trauma dele, e aí a gente já vai fazendo um café. Aí a Ana vem, quando a Ana vem, a gente acha que ela é um brownie. Todo mundo olha para a Ana, o que tem de café hoje, Ana? A gente vê a Ana e já acha que tem comida, o que você tem aí para fazer para nós? Aí ela faz um cafezinho para nós, passa um café, faz uma tortinha para nós ali, um empadão. Irmão, sabe o que é isso? É manter a mente ocupada. É você se envolver com pessoas, é você se relacionar com pessoas, isso vai fazer a sua mente se ocupar. Então Paulo está falando, cara, vem para cá direto. Vem para cá, não perde tempo não. Traduzindo essa palavra é, o que você precisa fazer agora, faça agora. Essa semana eu atendi um jovem aqui, e esse jovem falou assim para mim, Xandão, o que você acha do meu pai? Meu pai dá uns trabalhos, cara. Eu falei, mano, eu amo seu pai, cara.
Eu adoro gente que dá trabalho, irmão. Eu adoro cara que é dificultoso. Ele ficou olhando assim, mas como assim, cara? Eu falei, irmão, eu amo seu pai. Quanto mais trabalho dá, mais eu amo ele. Imagina ele está dando trabalho agora. Imagina a hora que Deus pegar ele. Ele vai começar a dar trabalho para o diabo, irmão. Então vamos glorificar. Ele falou assim, o que você faria se meu pai fosse seu pai? Eu falei, cara, eu amava ele, servia ele. Ô gente, uma das piores coisas que existe é ver um pai no caixão e alguém em cima gritando, pai, me perdoa, eu fui um mau filho. A esposa gritando, eu fui uma má esposa. Querido, o que você precisa resolver hoje? Liberar perdão, libera hoje. Querido, eu amei tanto meu pai em vida, eu honrei tanto aquele homem em vida, que no dia que eu estava com ele, ele estava todo entubado, ele ia morrer no dia seguinte. Então, se chegasse no outro dia, cara, eu honrei tanto meu pai que eu pude visitar ele, sair daqui correndo, cheguei em Taubaté para visitar ele todo entubado. E a médica falou para mim, olha, ele tem uma sedação tão profunda que ele não escuta. Você pode falar, mas ele não vai escutar. Eu olhei para a médica e falei, mas vai escutar sim. Vai, porque ele não me esperou chegar aqui para falar com ele. Querido, quando eu cheguei no hospital, eu entrei, coloquei a boca perto do ouvido do meu pai e falei, ô meu velho gordão, eu vim te ver, cara. Sou eu, seu filho Xande. Cara, o aparelho começou a apitar, cara, começou a subir pressão, começou a subir um monte de coisa. Os enfermeiros vieram correndo, eu olhei assim. Aí o enfermeiro falou, não, ele está falando com o pai dele. Eu falei que ia escutar. Pai, deixa eu dizer um negócio para você, pai. Você sabe que eu te amo, você é meu amigo. Mas pai, vai embora, vai descansar. Daqui um tempo nós vamos estar juntos, pai. Pode ir com Deus, pai. Você fez tudo que você podia, você foi o melhor pai do mundo. Querido, a pior coisa é você debruçar no caixão de alguém e você falar, me perdoa porque eu fui um mau filho. O que você precisa resolver hoje, irmão? Timóteo, o que você precisa fazer hoje, Timóteo? Ô Timóteo, o que você precisa fazer, Timóteo? O que você precisa resolver? Começar a alinhar a sua casa, o governo da sua casa, os seus filhos. O que você precisa fazer, Timóteo? Querido, no velório do meu pai, estava todo mundo chorando lá, eu estava felizão, cara. Eu olhava para meu pai assim, Jussão, cara. Ô gente, o que você precisa fazer para sair do seu lugar e resolver a sua vida? Não deixa para depois, cara. Não deixa. Não deixa para depois. Você quer ver um testemunho prático? Um dia o Leandro me chama numa reunião, numa padaria. Me leva numa mesa e fala assim, Xandão, eu não posso ordenar você a nada aqui na Poema. Falei, por quê? Ele falou, por causa disso, disso. E ele falou, você tem que ser assim, assim, assado. Você tem que fazer isso. Falei, é isso que eu tenho que fazer? Ele falou, é. É isso que eu tenho que fazer para a chave girar? Ele falou, é. Eu falei, então demorou, é isso que eu vou fazer. Então ele foi embora, eu fui lá buscar a Marcela na LG, cara. Falei, amor, vamos tomar um café? Ela falou, vamos. Levei ela na mesma padaria, sentei na mesma mesa. Falei, vou botar você na mesma mesa que eu recebi a instrução do Leandro. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, isso. Ela falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos mudar hoje isso aí. Ô irmão, eu adoro desafio, irmão. Falou alguma coisa que nós precisamos fazer para romper, a gente vai romper na hora. Vai romper na hora. O que você precisa fazer, Timóteo? Venha depressa, Timóteo, para ter comigo. Então, 3 coisas que o inimigo vai lutar contra nós. Anota isso, cara. 3 coisas o inimigo vai lutar contra nós, que ele vai usar de artimanha: distração, dúvida e satisfação. Abra comigo em Mateus 14, verso 22. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, olha as ideias de Jesus, cara. Pensa, irmão, se orando 3 horas da manhã acontece isso aqui com você. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e eles disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Irmão, se sou eu, em alto mar, e aparece alguém andando sobre as águas, o que você fazia, irmão?
Eu já ia gritar na hora: demônio repreendido, mão para trás, Satanás. Imagina o senhor orando 3 horas da manhã, irmão. Daqui a pouco entra alguém no seu quarto, tudo escuro. O que você faz? Ô gente, um dia eu entrei na minha casa e voltei da casa da Marcela cheio de fé. Cheguei na minha casa e olhei no sofá assim, fui entrando tudo escuro. Vi um vulto sentado no sofá. Irmão, a hora que eu vi aquele vulto, eu estava cheio de fé, irmão, mas naquele momento gritei demônio, dei 5 passos para trás e fui parar lá na rua. Voltei assim, ó, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de poder. Cara, quando eu acendi a luz, irmão, era a almofada. É terrível essas coisas. Já aconteceu isso com você? Já falei para vocês do morcego? Já contei do morcego? Um dia eu voltando da casa da Marcela, cheio de fé também, com a minha Bíblia na mão, cara. Com a Bíblia na mão, eu voltando da casa dela assim, à noite orando. Falei: Deus, me mostra um demônio. Quero ver um demônio, quero fazer igual o Marco Feliciano, num raio de 5 km, vai queimar pela glória. Irmão, eu estou orando, passei embaixo de uma árvore que tem aqueles coquinhos redondinhos assim, ó, saiu um morcego, ele tinha uma asa daqui lá na parede assim, ó. Ele era muito grande, mas me parecia um helicóptero. Irmão, a hora que ele passou e deu um rasante na minha cabeça, quase parou meu coração. Eu travei no meio da rua com a Bíblia assim, ó. Sabe o Chaves? Eu fiquei assim, ó. Jesus, me ajuda, dá livramento para não parar. Cara, eu fui embora orando, Deus falou para mim: você não aguenta ver um morcego, imagina um demônio. Cuidado, irmão, cuidado. Tá maluco, bicho. E quando viram, gritaram de medo. É um fantasma, verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha que lindo, irmão. Jesus, o Senhor é tudo que eu tenho. Agora Jesus te dá um casamento, agora Jesus te dá um emprego, te dá uma namorada. Você está felizão andando sobre as águas, irmão. Você agora é um vitorioso, você recebeu vitória de Deus. Você estava orando por anos para acontecer algo e Deus te deu. Agora você está marchando de cabeça erguida. Você fala: meu Deus, Jesus é bom. Eu estou vivendo um sobrenatural. Eu estou num emprego que eu não merecia. Eu estou vivendo algo extraordinário. Eu estou com um salário que eu nem merecia. Nem estudei tanto para ter salário e Deus me abençoou. Irmão, você está andando no sobrenatural. Verso 30. Mas quando teve a primeira crise no casamento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Irmão, você está andando no sobrenatural. A primeira notícia ruim, você se distrai. A Bíblia diz que Pedro olhou, reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar. Irmão, esse vento significa más notícias. Situações contrárias àquilo que você está vivendo. Situações que afetam e faz você distrair no propósito. É uma treta no casamento, é uma situaçãozinha que você precisa alinhar no seu casamento. Eu me lembro quando a Marcela era líder de GC, irmão, que a gente começou liderando uns 10 casais de GC. De repente a gente viu que o casamento que precisava mais alinhamento era o meu e dela e não era do povo. Aí começamos a reparar no vento. Aí já começamos: tá vendo, nosso casamento é assim, por isso que o GC não vai. Tá vendo, nosso casamento é assim, por isso que o GC não sei o quê. Por isso que nós é assim. Sabe o que é isso? É reparar no vento. Aí você repara no vento, irmão, você se distrai. Então deixa eu dar um código muito forte para você. Você que está em crise nesses dias, a crise é para anunciar para você o que você precisa responder para sair desse lugar. Se você está em crise no casamento, não é para ter separação, irmão, para vocês resolver esse BO e vocês avançar. Se você está em crise no financeiro, é para você sair desse lugar e você avançar. Se você está em crise com algum irmão, com a sua família, resolve isso e sai desse lugar e avança. A crise é boa, é para mostrar para nós que algo está acontecendo e a gente precisa reagir àquilo lá. Então olha só, mas quando reparou no vento, desanimou. Verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro tinha fé ou não tinha? Tinha. Mas Jesus já tirou o zap da mãe e falou: Pedro,
a sua fé é muito baixinha, muito pouquinha. Jesus está falando para ele: Pedro, a sua fé é pequena ainda, ela precisa ser desenvolvida. Porque no dia mal, se você não desenvolver ela, ela vai desaparecer e você vai voltar a fazer coisas que eu libertei você lá de trás. No entanto, irmão, que quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. Porque a fé não desenvolvida faz a gente andar para trás, irmão. A gente não consegue compreender o propósito, a gente não consegue continuar caminhando. Então tudo que você não investe, tudo que você não coloca tempo, dinheiro, investimento, suor, lágrima, está propenso em algum momento a desaparecer. A fé é a mesma coisa. Pergunta para os empresários aqui quanto eles já investiram nas suas empresas. Pergunta para os empresários aqui quanto eles ainda não têm, o quanto eles ainda têm investido na empresa, para que a empresa continue crescendo, continue, avançando. Assim é a nossa fé. Se a gente não investe, ela está propensa a desaparecer, e no primeiro vento que bater, nós vamos se distrair, vamos sair fora. Então cuidado. Segunda coisa, João capítulo 11, verso 38. Aqui dá abertura para dúvida. Jesus falou para ele: por que você duvidou? João 11, verso 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus quer restaurar muitos casamentos aqui nessa noite. Quer trazer um vinho novo. Jesus, mas já faz 2 anos que a gente está em crise. Ah, Jesus, eu já estou orando tanto tempo para Deus abrir uma porta de emprego e nunca abre. Já até cheira mal. Deus quer restaurar a intimidade de filho com pai, de pai com filho. Mas alguns de nós ficam assim: ô Jesus, mas já faz 3 anos que eu não falo com meu filho. Já está cheirando mal. O meu casamento já cheira mal, meus filhos já cheiram mal, meu ministério já cheira mal. A minha igreja já está cheirando mal. A galera que está aqui cheira mal, Jesus. Não tem como. Então Jesus de novo grita: 12. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Você que está orando por uma porta aberta, creia e você vai ver a glória de Deus. Você que está orando para a restauração da sua casa, creia e você verá a glória de Deus. Você que está orando por um milagre, creia e você verá a glória de Deus. Porque para Deus não tem cheiro, irmão. Não tem cheiro de morto, não tem cheiro de nada. Jesus pode tirar dessa lama o pecador. Jesus pode tirar o seu casamento que está acabado e colocar um casamento bem sucedido. Jesus pode restaurar a sua amizade com os seus filhos e fazer você agora um portal de bênção para as pessoas. Jesus pode tirar a sua empresa da lama, levantar ela e fazê-la tão próspera a ponto de você agora ensinar pessoas a empresariar, a ser investidor no reino de Deus. Não existe cheiro ruim para Deus, irmão. O que depende de Deus, o que depende de nós é ter fé, porque se a gente conseguir fé e ter fé, veremos a glória de Deus. Creia e verás a glória de Deus. Creia e verás a glória de Deus. Então não duvida, cara, porque se você duvidar, você vai parar de orar. Se você duvida da oração, você para de orar. Se você duvida do jejum, você para de jejuar. Se você duvida da igreja, irmão, você pode estar aqui sem crer no que Deus pode fazer através desse lugar. Você duvida de tudo, e aí se você está distraído, já tem dúvida, irmão, já tomou um passo de ficar desviado da fé. Creia e verás a glória de Deus. Querido, é uma convicção. É uma convicção. Xandão, mas e se eu viver a vida inteira e nada acontecer? Querido, pelo menos você creu no único e suficiente Salvador da sua vida. É só por causa dele que nós estamos aqui, cara. A gente prega aqui por fé, irmão. A gente prega por fé aqui. A gente é líder por fé dessa casa. A gente lidera pessoas por fé, pela graça. Então Provérbios 3, verso 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Irmão, se você está na dúvida, você começa agora a se apoiar em próprio entendimento. Você que sabe de tudo, você que começa a comandar tudo, você tem opinião sobre tudo.
Agora a Bíblia está falando aqui, confie no Senhor de todo o seu coração. Ou seja, a gente começa a crer em Deus, irmão, a dúvida vai indo embora. A gente começa a crer em Deus, a dúvida, a distração começa a ir embora. Ô gente, faz 17 anos que eu sou convertido e faz 15 que eu estou casado com a minha esposa. Vai fazer 15 quarta-feira. Hoje eu estava no almoço ali, eu falei para as meninas, a minha esposa nunca me viu, cara. Já me viu triste, chateado, às vezes um pouco desanimado, mas ela nunca me viu titubear a respeito de fé. Nunca. Nunca. Jamais. Eu não tenho dúvida, cara, de que o Jesus tem para a minha vida o que Ele chamou para fazer. A terceira coisa. Gálatas capítulo 5, verso 16. Ô gente, o diabo vai lutar para nos distrair, para nos manter na dúvida. E agora, a coisa mais difícil que tem é a satisfação. Gálatas 5, verso 16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ô gente, a satisfação é terrível. Sabe o que é satisfação? É a hora que você sai desse culto, você vai para sua casa. Aí você põe um filminho lá, pega 8 quilos de chocolate e começa a comer. Porque daí você fala, estou ansioso, eu vou descontar na comida. Aí você come 8 quilos de chocolate, terminou o chocolate, você vai lá formar uns 5 quilos de milho e faz pipoca. E o que isso gera em você? Satisfação. Você está injuriado da vida, você está injuriado, você está mal, você briga, você não sei o que, agora você faz o quê? Você vai no shopping, aí você gasta dinheiro, você torra dinheiro. Gasta mais do que você pode, irmão. Compra 25 par de sapato, roupa, come tudo que tem. Para quê? Satisfação. O diabo está com Jesus, fala, Jesus, se você fizer isso e isso, eu dou tudo para você, você vai ter tudo. O diabo está propondo o quê? Satisfação. A satisfação é a coisa mais perigosa que tem, irmão. Alguém um dia disse o seguinte, na perseguição, a igreja queima, mas na satisfação, ela negocia princípios. Na perseguição a gente queima, a gente canta Yeshua, deixa queimar, mas na satisfação a igreja entra na pirâmide. Na satisfação por ter mais, corrompemos nossos princípios. Hoje, gente, toda pessoa que pensa somente em si para ser satisfeito, principalmente casais, o homem que quer ter a relação sexual com a sua esposa, quando ele quer ter satisfação, ele dá um duplo carpado na esposa para ter relação com ela, para satisfazer o seu próprio desejo. Sabe o que é isso? Satisfação. Agora tem uma forma da gente combater a satisfação, como, Xandão? Servindo. Porque quando você serve pessoas, irmão, você pensa no próximo, e isso vem em forma de recompensa. Então fica a dica para os casais. Você, homem, que quer ter satisfação, tenha recompensa, irmão. E como que eu faço isso, Xandão? Vai lá na Casa Bahia, na loja 100 hoje, passa em 12 parcelinhas uma máquina de lavar louça. Usa a sabedoria do alto, irmão, por favor. Eita! Deus está falando, hein, amor? Né? A Marcela falou assim um dia para mim, você não lava a louça? Eu falei, mas não lavo mesmo. Quem lava é a máquina. Eu comprei uma máquina para você, agora você põe lá. Eita! Vai virar culto de casal isso aqui, gente? Vamos parar com isso. Querido, quando você serve a sua esposa, e você cuida dela, isso não vem como satisfação para você, isso vem como recompensa. Vamos lá, alguém? Quando você serve pessoas, serve os seus irmãos, você não satisfaz a si, você se preocupa com o interesse do próximo, isso vem em forma de recompensa. Vamos lá, alguém? Então honre mais a sua esposa para que você seja mais recompensado, meu amiguinho. Você pegou no espírito? Só para os maiores de 18? Oh glória. Solteiro chora. Chora. Ihu. Querido, 3 coisas: distração, dúvida e satisfação. Se somos um povo que vem nessa casa e nós reclamamos de tudo e não participamos de nada, queremos satisfação e não recompensa. Vamos nos envolver como família, e eu quero encerrar nessa noite. Eu sei, calma. Querido,
Como que eu venço a distração, a dúvida e a satisfação? 3 chaves poderosas para nós. Filipenses capítulo 3, verso 14. Para vencer a distração, eu falei semana passada aqui, irmão, foco. Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo está falando, eu prossigo para o alvo, eu ajusto o meu foco e eu não me distraio. Eu permaneço, as coisas estão ruins, permaneço. A notícia não é tão boa no Brasil? Não, mas eu permaneço focado. A minha casa está passando por uma transição, eu estou passando por uma transição, a minha família, eu continuo marchando para o alvo. Segunda coisa, Ezequiel capítulo 2, verso 1, irmão, aqui fala de postura. Em nome de Jesus, irmão, começa a andar de cabeça erguida a partir de hoje. Diga para o seu irmão, ninguém aguenta crente chatinho. Diga para ele, não tem medo não, irmão, os anjos estão aqui para separar qualquer coisa, briga. Ninguém aguenta crentinho assim. Irmãos, tem dia que nós estamos numa festa que vem uns irmãos assim. Qual o seu nome, irmão? Legião. Corta. Vai dar cancelamento, Edson. Irmão, tem uns irmãozinhos, parece o Caverna do Dragão, irmão. Munra. Ô gente, pelo amor de Deus, você que está andando dessa forma, em nome de Jesus. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Sabe o que é isso? É Deus tirando o peso nessa noite da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo e do caos. É Deus tirando isso aí para que você tenha uma postura ereta novamente e ande posicionado de cabeça erguida. Não deu certo o que você quer ainda, não deu, mas Deus já falou que a minha vitória foi nele, é nele, e é por isso que eu estou aqui. É assim que a gente anda, irmão, de cabeça erguida. Prossigo para o alvo. E aí Ezequiel capítulo 2, ele me disse, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. É Deus falando, irmão, tenha postura. Irmã, tenha postura. Filho do homem, fique de pé que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, meu Deus, cara, enquanto ele falava, a postura, você tomou postura agora, irmão, agora você está posturado. Deus estava querendo falar há tanto tempo comigo que você, mas a nossa corcunda espiritual estava muito forte, aí você não tinha tempo para ouvir a Deus, mas agora você posicionou. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, Edson, e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. Cara, você vai ter que mudar a passada, irmão, você vai ter que mudar a postura, sabe, andar posturado. Tem uns irmãos, cara, que é meio meia boca demais, graças a Deus aqui não. Mas tem uns irmãos que é muito meia boca, cara. Você chega lá e fala, e aí, como que está seu marido? Ah, está na pingaiada ainda, pastor. Tem que ir para o inferno mesmo. Não escuta isso, cara, a gente escuta isso. Como é que estão os seus filhos? Está nas drogas ainda, pastor, não tem jeito. Tem que ir preso para ver se aprende. Cristão meia boca, cara. Sabe o que é cristão posturado, de pé, cheio do Espírito Santo? É quando falar, seu marido ainda está bebendo, mas vai se tornar um homem de Deus. Meus filhos estão na droga, não estão na igreja ainda, mas vai ser um líder, vai ser um pastor. Cara, tira a sua linguagem carnal e começa a colocar uma linguagem profética. Deus vai prover, Deus vai restaurar, Deus vai curar. Começa a declarar por fé, porque fé é trazer à existência aquilo que não existe. Essa semana eu liguei para um gerente de banco e falei, cara, eu preciso de tanto, porque eu preciso comprar uma casa. Ele falou, quanto você quer? Eu falei, tanto. Ele mandou assim para mim, pastor, isso aí é só jejum e oração. Me tirou, Rafa. Pastor, isso aí é só jejum e oração. Eu escrevi assim para ele, irmão, muito obrigado pelo direcionamento espiritual. A partir de agora vai ser jejum e oração, mas não muda o valor, é esse que eu quero. Põe de pé, irmão, posturado. Mas não vai dar certo, quem falou? Mas não vai mudar, mas quem falou que não vai? A Bíblia diz que a última palavra é do Senhor. Se Deus não falou, não tem homem na terra que vai convencer, irmão.
Se Deus não falou, não vai ser profeta que vai me convencer, não vai ser pastor, não vai ser placa, não vai ser líder, não vai ser ninguém. Se Deus não falou, ninguém falou, irmão. Posturado, como um soldado, dizendo para Jesus: Jesus, pode vir que eu estou facinho hoje, estou posturado. Querido, nós cuidamos de um casal nessa igreja, que são um casal de pastores. Chegavam aqui para estar com a gente, eles sempre desanimados, cansados. Um dia Jesus deu um direcionamento para eles, eles vieram, fecharam tudo e falaram: Xandão, nós estamos aqui agora congregando com você. Eu falei para ele: então chega aí, irmão, final do culto aqui. Ele falou: Xandão, qual que é o próximo passo? Eu falei: primeiro, se relacionar com o corpo. Vai se relacionar e vai tocar no corpo para você ser curado. E o segundo passo: vocês implantaram o dinheiro de vocês na vida de todo mundo, cuidaram de todo mundo, tudo com o dinheiro de vocês. Falei para ele: agora, irmão, faz uma loucurinha, mas paga. Faz a loucura, mas paga. Pega a sua família, leva para o Beto Carreiro e gasta dinheiro com seus filhos. Gasta dinheiro com a sua esposa, vai lá no Barigui, lá, vai lá na Zara, lá, irmão. Sai posturado daquele lugar, rapaz. E vai na Riachuelo, que a Riachuelo é tudo mais barato e tem roupa para gordo. Vai lá. Irmão, é coisa linda, irmão. É Disneylândia para mim, a Riachuelo. Fala para você, irmão. Chega aí a roupinha aqui, ó. Diga para o seu irmão: posturado. Postura, Tiago, postura. Falei para ele: pega dinheiro, vai lá no shopping, gasta com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. Todo o dinheiro que você deu para o povo, agora dá para os seus filhos. Chega e semeia, compra roupa, vai no McDonald's, sai de lá, já gasta, compra um sorvete. Vai de lá e vai lá no outro, lá naquele da costelinha lá. Vai lá, irmão, arrebenta. Falei para ele: só não vai no Pátio Batel, porque lá não dá para nossa. Não tem Riachuelo. Cara, desculpa, meu amor, mas eu tô chapadinho de Jesus aqui, cara. Postura, meu irmão, postura. Vamos lá, postura. Segunda Coríntios 4:16. Aqui está a resposta para tudo que eu estou falando. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Irmão, nós estamos cansados, mas estamos renovados por dentro. Nós estamos muitas vezes desanimados, mas não estamos abatidos. O dia que a gente pensa em falar: ai Deus, hoje eu não estou afim de nada, irmão. Semana passada chegou uma irmã aqui e falou: pastor, chamei todo mundo do meu trabalho para ter um GC com elas. Pastor, mas eu posso, eu não sou líder. Eu falei: minha filha, que você pode. Na hora que é o GC, ela falou: você não acredita, a gente sai no horário de trabalho, no almoço, vai para a casa de uma das meninas que mora do lado da empresa. Eu fico lá com elas por quase 40, 50 minutos. Eu prego para elas, a gente ora e aí a gente volta. Pastor, posso fazer isso? Falei: vai lá. Querido, aí você recebe uma mensagem de uma irmã que não dorme e agora voltou a dormir. Eu conheci um jovem em Campo Largo semana passada, agora na casa do Edson. E eu falei para ele: irmão, como é que tá as coisas? Ele falou: Xandão, eu tô sem lugar para trabalhar. Pediram de volta o meu estúdio, pediram a minha casa de volta. Meu filho tem 1 mês, 40 dias. Xandão, tá tudo dando errado. Eu falei: mas como que você está? Ele falou: eu estou feliz da vida, porque eu estou aprendendo de novo a ser um cristão verdadeiro. Estou aprendendo de novo, Deus está me ensinando a governar a minha vida. Pastor, eu estou feliz demais. Sabe qual que é o verso que eu dei para ele? 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Falei de manhã uma frase que eu aprendi. É quase uma heresia essa frase. Um homem falou assim para mim: cara, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo algo. Querido, essa é a nossa vida. Não ache que você está perdendo coisas. Ou você está ganhando, ou Deus está te ensinando alguma coisa. Ou eu estou ganhando algo, ou eu estou sendo ensinado pelo Senhor alguma coisa. Então vamos lá, irmão, posturinha, posturinha. Como diz o Du, continua caminhandinho em postura. Pode estar chovendinho para ir para o culto, mas você vem caminhandinho em postura. Nunca vi essas coisas, caminhandinho.
Como que eu venço a dúvida, Xandão? Confiança plena e dependência. Filipenses 1, verso 6. Como que você vence a dúvida? Está aqui a certeza. Para a dúvida, irmão, tem a certeza de Cristo. Filipenses 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ei, igreja, nós estamos em obras. Tenham paciência com a gente, amém? Tenha paciência com o irmão do lado, nós estamos em obras, porque estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Terceira coisa, contra a satisfação, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é isso, Xandão? É olhar para a minha própria vida e ver aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso romper. É um padrão celestial, irmão, é ter uma mentalidade de Cristo, uma renovação do céu, uma atualização do céu. Não é um método, um módulo, você ser igual a um padrão evangélico. Não, irmão, é um padrão celestial do céu. À medida que nós vamos abrindo a nossa mente para aquilo que Deus quer fazer e está falando, nós vamos compreendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a única forma da gente entender isso e experimentar, irmão, é a renovação da mente. Não ache que tudo é o diabo, pode ser propósito de Deus. Pode ser que o diabo está se levantando, pode ser, mas levanta para cair. Então não ache que aquilo que fizeram com você é mal. Pode ser que alguém está sendo levantado para ensinar você algo. Pode ser que alguém está sendo levantado para colocar você no cativeiro. Mas se você está lá e Jesus resolveu colocar você lá, até lá é o cativeiro de Deus. Fica tranquilo que a provisão vai chegar até você, irmão. E um ponto principal para encerrar essa mensagem. Salmo 40, verso 1. Abra comigo todo mundo que puder, por favor. Está aqui no telão também. Salmo 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Verso 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Verso 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Irmão, uma das coisas que tira o cristão do deserto é a gratidão a Deus. O povo andou 40 anos no deserto pela ingratidão. Talvez alguém aqui está rodando em círculo há muito tempo, começa a ser grato. O salmista está dizendo aqui, são tantos testemunhos numerosos que não dá nem para contar. Eu desafio você a pegar qualquer irmão dessa igreja e falar para o irmão, senta aqui, deixa eu contar para você o que Deus já fez na minha vida. Irmão, tem testemunho e milagre que Deus fez em você que você nem vai lembrar, e outro você nunca vai perceber. Desde o seu nascimento até o seu dia chamado hoje, olha quanto testemunhos de milagre e livramento que Deus te deu até aqui, que você nem sabe, nem eu. Não tem como comentar, não tem como compartilhar, porque o salmista diz aqui, eu queria proclamar e anunciar, mas são por demais numerosos. Começa a ter um espírito de gratidão, irmão, por tudo aquilo que Deus já fez em você, e fez até esse momento. E o último texto para a gente orar, Filipenses capítulo 4, verso 4. Essa é a base do cristão, irmão. Filipenses 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A alegria, a nossa alegria, irmão, a nossa marca é a alegria no Senhor. A nossa marca é o quebrantamento. A nossa marca é um coração grato.
A nossa marca é: se Jesus não chegar, eu me pulo no chão, não estou nem aí. A nossa marca é andar posturado como cristão verdadeiro, confiantes na sua palavra. Nós não confiamos no que a TV diz, o que a internet diz, nós confiamos no que a palavra diz. A identidade que Deus deu para mim e para você não foi o que a internet diz, é o que a Bíblia diz. Então que o nosso casamento, a nossa vida, nossos filhos, todas as áreas da nossa vida possa ser de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E assim nós prosperaremos em todos os nossos caminhos. A Bíblia diz no livro de Josué: medite na palavra dia e noite, e os seus caminhos prosperarão, e eu endireitarei as suas veredas. Essa é a nossa marca, cheio de fé. E a oração que eu faço nesse momento, para mim e para você, irmão, é a oração dos discípulos: Senhor, aumenta em nós a fé. A minha oração nessa noite, coloque a mão no seu coração, é: Deus, aumente a fé em vossos corações, em nome de Jesus. Pai querido, libero sobre nós hoje o que diz em Isaías 61. A Bíblia diz que eu fui ungido com óleo de alegria. Senhor, se essa alegria, esse óleo de alegria escorreu sobre Jesus, nós que somos o corpo de Cristo podemos receber disso também. Essa palavra diz respeito à profecia de Cristo, mas nós recebemos nessa noite, que nessa noite venha sobre nós olhos de alegria, alegria no processo, alegria na jornada, confiança, esperança e fé. E se nós cremos, veremos a glória de Deus. Que possamos andar posturados, posicionados, prontos a receber o teu milagre, a receber a tua palavra. Senhor, libera nessa noite provisão sobre os meus irmãos. Libera nessa noite provisão financeira. Libera nessa noite provisão profissional. Libera nessa noite provisão no lar, provisão nos ministérios, Senhor Jesus. Pai, se nessa noite tem alguma terra seca aqui, que volte a brotar água novamente. Se eu tenho algum olho seco que não chora, não se emociona, Senhor, traz um renovo novamente em nossos olhos, lágrimas de avivamento, lágrimas de quebrantamento, lágrimas pelo Senhor, lágrimas pela tua presença, lágrimas pela tua palavra. Em nome de Jesus, liberamos essa noite alegria do céu, vinho novo do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus.